Shalom. Estamos dando continuidade ao estudo da sabedoria de Salomão no livro de Provérbios. Hoje vamos refletir sobre um versículo que traz uma orientação preciosa tanto para a vida cotidiana de qualquer pessoa quanto para a vida coletiva da nação, especialmente por estarmos próximos ao dia da independência de Israel. Podemos extrair daqui alguns fundamentos e conselhos valiosos para a vida. O rei Salomão diz: do fruto da boca do homem ele se fartará de coisas boas, e o que as mãos do homem fizerem, isso lhe será retribuído. Este versículo, como muitos no livro de Provérbios, é uma metáfora. Salomão compara a boca de uma pessoa a uma árvore que produz frutos. Se alguém planta uma árvore e investe nela, sabendo que ela dará frutos de boa qualidade, ele acabará colhendo bons frutos e se beneficiando deles. Por outro lado, se plantar uma árvore de amêndoas amargas, não poderá depois reclamar por não colher amêndoas doces. Da mesma forma, o rei Salomão nos ensina: do fruto da boca do homem. Ou seja, sua boca gera frutos, e os frutos da boca trazem bem-estar. Quem fala palavras boas cria uma atmosfera agradável ao seu redor. Ele não só recebe o bem, como também sente um preenchimento interior, uma sensação de plenitude. A palavra usada por Salomão, se fartará, sugere justamente essa satisfação plena, uma vida na qual nada parece faltar. E isso depende da forma como você fala, da energia que suas palavras criam ao redor. Existem pessoas cuja companhia é sempre prazerosa. Elas sabem dizer a palavra certa, elogiar e até quando precisam criticar, fazem isso com delicadeza. Estão sempre fazendo o bem aos que estão à sua volta. Por isso, todos sentem prazer em estar com elas. Por outro lado, há pessoas que só de vê-las já sabemos o que esperar. Basta se sentar com elas e logo começam a fofocar, espalhar negatividade. E aí pensamos: hoje ele está falando mal do fulano, amanhã será de mim. Pessoas assim são conhecidas por suas palavras rudes, ofensivas, agressivas. Muitas vezes, esse comportamento nasce do orgulho. Elas sentem que têm poder por menosprezar os outros, como se isso as tornasse mais fortes. Mas isso, na verdade, é um sinal de fraqueza. Uma pessoa verdadeiramente forte, segura de si, não precisa diminuir os outros para se sentir bem. Ao contrário, quando eleva os outros, quando faz o bem, sente satisfação interior, sente alegria e plenitude. E Salomão, em sua sabedoria, acrescenta: não é apenas uma questão de sentimento ou bem-estar. Você realmente colherá o bem daquilo que faz pelos outros. O versículo continua: e o que as mãos do homem fizerem, isso lhe será retribuído. Se a primeira parte do versículo trata das palavras, dos frutos da boca, a segunda fala das ações. O que as mãos fizerem, ou seja, aquilo que você faz com as mãos, suas ações práticas, trarão retorno. E quem devolverá isso? Deus, o Criador, recompensará o bem que você faz ao próximo. Essa é a explicação literal do versículo. E é algo que podemos ver claramente na prática. Uma pessoa que sempre ajuda os outros, que está lá quando os amigos precisam, verá que, quando ele mesmo estiver precisando, todos virão ajudá-lo, porque sabem que é alguém que sempre esteve presente, sempre ajudou. Mas uma pessoa que só pensa em si mesma e vive explorando os outros, quando ela precisar, todos se afastarão. E então, ela não entende por que está sozinha. Mas é justamente isso que o versículo nos ensina: o que as mãos do homem fizerem, isso lhe será retribuído. E há aqui um detalhe fascinante. No texto original da Bíblia hebraica, há algo chamado ktiv e kré. Uma palavra é escrita de uma forma, mas lida de outra. Aqui, a palavra yashiv, retribuirá, está escrita yashuv, que normalmente significaria retornará por si só. Mas o correto é ler yashiv, com a conotação de que alguém está ativamente devolvendo o que foi feito. O ensinamento é profundo. Às vezes o retorno vem por meio da ação divina, mas outras vezes parece simplesmente natural, como se o bem e o mal
retornassem automaticamente ao emissor, como um bumerangue. Isso se conecta a um outro versículo bíblico: da boca do Altíssimo não vem o bem e o mal. Ou seja, o bem e o mal que vemos no mundo não são necessariamente decisões diretas de Deus, mas sim consequências naturais inseridas na própria criação. Deus estruturou o mundo com leis naturais e espirituais. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal retorna. Em outro versículo, Deus diz ao povo de Israel: a tua própria maldade te corrigirá. Não é que Deus está punindo diretamente, mas sim que o mal praticado gera por si só a consequência negativa. Essa é a sabedoria natural do mundo, e também espiritual. Como vimos, a pessoa que fala bem, elogia, traz luz ao ambiente, é recomendada, admirada, amada. Seja para se casar, seja para fazer negócios, todos querem estar perto de alguém assim. Bom nome é melhor do que o melhor dos perfumes, disse Salomão. Ter uma boa reputação é algo extremamente valioso, e essa boa fama nasce das boas ações. Em resumo, você planta o bem, colhe o bem, planta o mal, colhe o mal. É uma lei natural, implantada por Deus na criação. Mas há também um aspecto espiritual e celestial nisso tudo. Uma engrenagem divina que Deus implantou na natureza da criação. A que isso se assemelha? Imagine um fabricante que desenvolve um dispositivo e o instala em espaços públicos, como jardins e praças. Esse aparelho tem 2 botões, cada um com uma instrução clara. Em um deles está escrito: aperte aqui para receber um bolo de fruta saudável e delicioso. Quem aperta esse botão, de fato, recebe um delicioso bolo de frutas. No outro botão, a placa diz: aperte aqui e você levará um soco de ferro com força. Se alguém aperta esse segundo botão e recebe um golpe, ele pode reclamar com o fabricante e perguntar: por que você me bateu? O fabricante responderá: eu te bati? Eu apenas te avisei claramente. Coloquei 2 botões e o que você escolher apertar, isso é o que você vai receber. É exatamente isso que o versículo bíblico expressa. Da boca do Altíssimo não vem o bem e o mal. Deus está dizendo: não sou eu que te dou o bem, nem sou eu que te dou o mal. É claro que tudo vem de mim, mas quem determina o que receberá é você, com suas ações. Não sou eu quem decide se você receberá uma coisa ou outra. É você que escolhe. E o que as mãos do homem fizerem, isso lhe será retribuído. A palavra gimul significa retribuição. Se alguém te fez um favor, você retribui com um favor. Se alguém te fez mal, a consequência também virá. E quando está escrito, lhe será retribuído, o texto original mostra algo curioso. Está escrito, Yashuv, retornará, mas deve ser lido, Yashiv, será retribuído. Isso nos ensina que o retorno acontece automaticamente, como uma reação natural. Na prática, quem está por trás desse mecanismo é o próprio Deus, que implantou essa programação no universo. O exemplo da árvore e dos frutos serve como metáfora. Cada pessoa, em sua vida cotidiana, recebe da vida o que planta através de suas ações. O ambiente ao redor responde ao que ela emite. E assim, ela ganha ou perde conforme seu comportamento. Por isso, Salomão aconselha: quem é sábio vê o que está por vir. Uma pessoa sábia não pensa apenas no presente ou no curto prazo, mas reflete sobre as consequências de seus atos. Pode ser que, por um tempo, especialmente na juventude, alguém sinta que está no controle, que domina os outros e está por cima. Mas com o tempo, 1 ano ou 2 depois, ele começará a colher os frutos negativos de seu comportamento. Mas o sábio é aquele que vê o que ainda vai nascer. A expressão usada pelos sábios, é sábio quem vê o que está por nascer, refere-se ao bebê ainda no ventre, invisível, mas com um futuro certo. Ele terá olhos, boca, ouvidos. Assim é com cada ação. Você deve pensar não apenas no que vê agora, mas no que ainda vai surgir dela. Salomão também reforça a importância de ter um bom nome. Quando as pessoas mencionam seu nome, o que dizem? Claro, sempre existirão invejosos ou pessoas mal intencionadas que falarão mal até dos melhores.
Mas estamos falando de pessoas normais, honestas. Quando ouvem seu nome, o que dizem? Esse é um homem de boas qualidades, alguém com quem vale a pena casar, fazer negócios, se relacionar. Uma pessoa reta, leal, com valores, com educação, que não age pelas costas. Esse é o valor de um bom nome. Ele influencia diretamente a forma como as pessoas te tratam e os benefícios que você recebe ao longo da vida. Salomão termina afirmando: isso vale a pena. Em todo o livro de Provérbios, vemos esse padrão. Há o machal, a metáfora, e o nimshal, a lição. Ambos são verdadeiros por si só. E muitas vezes, o nimshal, o ensinamento, também serve como uma metáfora para algo ainda mais profundo. Neste caso, por trás do ensinamento ético, há um sistema espiritual mais profundo, embutido na criação. Rashi explica o significado do versículo: do fruto da boca do homem, ele se fartará de coisas boas, como se referindo ao comércio da boca, daqueles que se dedicam ao estudo da Torá. Ou seja, quando a pessoa estuda a Torá e a pronuncia com a boca, estuda oralmente, ela colhe o bem neste mundo, enquanto o capital, o verdadeiro mérito, permanece reservado para o mundo vindouro. Há uma Mishnah no Tratado de Peá que lista as ações pelas quais a pessoa colhe os frutos neste mundo, mas cuja recompensa principal permanece intacta no mundo vindouro. Porque, na verdade, a maioria das mitzvot, mandamentos, que uma pessoa cumpre, ela recebe o pagamento no mundo vindouro. Como ensina a Mishnah, este mundo é como um corredor em frente ao grande salão do mundo vindouro. Prepare-se no corredor para que você possa entrar no salão. Ou seja, este mundo é apenas um corredor de passagem. O mundo vindouro é o verdadeiro salão, luxuoso e eterno. Você deve se preparar agora, encher-se de Torá, mitzvot e boas ações, para que, quando chegar lá, esteja pronto. Portanto, o pagamento verdadeiro das mitzvot vem no mundo eterno, mas há algumas cujos frutos já podem ser desfrutados neste mundo. E isso não diminui a recompensa futura, pois é como uma renda extra. Juros. A fruta é desfrutada aqui, mas a árvore, o capital, permanece preservada para a eternidade. O verdadeiro pagamento é no mundo vindouro, pois lá a recompensa é real. Tudo que recebemos neste mundo, até mesmo alguém que ficou rico porque fez boas ações, deu caridade e Deus o abençoou com riqueza, não é uma recompensa verdadeira e eterna, é algo temporário. No fim, todos deixam este mundo. Há bilionários no mundo, mas quanto realmente aproveitaram do seu dinheiro? Tirando os números que vêm na conta bancária, o quanto realmente desfrutaram a mais do que outras pessoas? Talvez algumas viagens, voos, luxos, mas no fim das contas, deixaram tudo para trás. Contudo, se com essa fortuna ele fez caridade, construiu hospitais, sinagogas e yeshivot, escolas de Torá, ajudou os pobres, isso ele leva consigo para a eternidade. A recompensa financeira ou material que Deus dá a alguém neste mundo é passageira. Por isso, não se trata de recompensa verdadeira e eterna. A vida no mundo vindouro é eterna, e lá está a verdadeira recompensa. No mundo vindouro, o prazer da alma é de outra magnitude. No mundo físico, o ser humano é limitado, tanto no sofrimento quanto no prazer. Quando a dor ultrapassa um certo limite, o corpo entra em colapso. O mesmo ocorre com o prazer, há um teto, mas no mundo espiritual não há limites, nem para o sofrimento, nem para o prazer. A alma, por ser espiritual, possui uma capacidade infinitamente maior de sentir, absorver e experimentar. A Mishnah diz: há coisas cujos frutos a pessoa desfruta neste mundo, e o capital é preservado para o mundo vindouro. Ou seja, nada será tirado da recompensa eterna. Dar a uma pessoa toda a recompensa de uma mitzvah neste mundo seria, de certo modo, uma injustiça contra ela, porque a mitzvah é eterna, mas o pagamento neste mundo é temporário. É como dar uma balinha para uma criança
em troca de um bilhete premiado de loteria no valor de 50 milhões de dólares. Imagine, uma criança ganha um sorteio e o bilhete dela é o vencedor. Um adulto vê o bilhete e diz: toma uma bala e me dá esse bilhete em troca. Se a criança aceita, esse adulto é o quê? Um trapaceiro. Ele está tirando de uma criança um valor incalculável, em troca de algo quase sem valor. Assim também seria se Deus desse toda a recompensa da mitzvah neste mundo. Estaria trocando um ato eterno e sagrado por uma balinha passageira. Por isso, dizem os sábios, o pagamento das mitzvot não está neste mundo. Mas há exceções. Algumas mitzvot cujos frutos são sentidos aqui, enquanto o principal permanece intacto para a eternidade. E a Mishnah traz uma lista dessas ações especiais. Um dos exemplos que a Mishnah traz é o de uma pessoa que promove a paz entre os outros. Você vê duas pessoas brigando, você pode pensar, o que eu tenho a ver com isso? Deixa que se resolvam sozinhos, não é problema meu. Afinal, você os conhece, mas tem sua própria vida, seus próprios compromissos. Ou, por exemplo, um casal passando por dificuldades no relacionamento. E você sabe que, se dedicar um pouco de tempo, poderá ajudá-los, fortalecê-los, apoiar e orientar até que a paz volte ao lar. Uma pessoa que age assim, que busca a reconciliação, está seguindo os passos de Aharon HaKohen, o sumo sacerdote, conhecido como aquele que amava a paz e perseguia a paz. Quando Aharon via duas pessoas brigando, ele se aproximava de uma delas e dizia: olha, o outro está muito arrependido, ele sente muito, vocês eram tão próximos, ele quer fazer as pazes. Depois, ia até o outro e dizia o mesmo, até que os dois se reencontravam e faziam as pazes. Aquele que promove a paz, entre pessoas, ou entre marido e mulher, é alguém que, segundo os sábios, desfruta dos frutos dessa mitzvah ainda neste mundo, embora a recompensa verdadeira e eterna permaneça guardada para o mundo vindouro. Logo no início do Tratado de Peah, a Mishnah traz uma lista dessas mitzvot que pertencem a essa categoria, ações pelas quais se recebe os frutos neste mundo, mas cujo capital permanece intocado no mundo vindouro. E a Mishnah conclui com a frase: e o estudo da Torá é equivalente a todas elas juntas. Ou seja, quando alguém estuda a Torá, mesmo que trabalhe para seu sustento e não seja um estudante de tempo integral, mas mantenha um tempo fixo diariamente para estudar, seja 1 hora por dia, uma página do Talmud, Halachá, lei judaica, estudo com um parceiro, num centro de estudos ou mesmo ouvindo aulas durante deslocamentos, ele está se conectando com algo profundo. Além da recompensa eterna, que é imensurável, a pessoa também colhe benefícios aqui neste mundo. Deus concede bênçãos e proteção também neste plano físico. Por isso, o estudo da Torá é visto como uma espécie de cúpula de ferro espiritual, um sistema de proteção e segurança para o povo de Israel. Existem certos fundamentos que Deus inseriu na natureza espiritual da criação, como vimos antes, há relações de causa e efeito espirituais. Uma ação boa provoca influência positiva. Mas há certas ações específicas cuja repercussão é coletiva em forma de proteção para toda a nação. A unidade do povo de Israel é uma dessas ações. E hoje, mais do que nunca, é necessário reforçar os laços de união dentro do povo. Não se trata apenas de criar um clima agradável, embora isso também seja positivo, mas sim de algo muito mais profundo. O rei Salomão diz: o que as mãos do homem fizerem, isso lhe será retribuído. Ou seja, quando estamos unidos, o retorno disso é uma força espiritual que protege, fortalece e guarda o povo. Essa unidade é uma armadura invisível, uma cúpula de ferro espiritual que protege Israel de inimigos e perigos. Esse é um ponto que devemos lembrar durante todo o ano, mas especialmente quando nos aproximamos do dia da independência de Israel. É um momento oportuno para fazermos um exame de consciência. Onde estamos, enquanto nação, no quesito de unidade e amor entre nós?
Nossos sábios explicaram profundamente o valor espiritual da unidade. Imagine uma corda grossa feita de milhões de fios finos. Se alguém tentar puxar ou romper um único fio, é fácil, ele se arrebenta rapidamente. Mas se você pegar esses milhões de fios finos, torcê-los juntos e formar uma única corda forte, quem conseguirá rompê-la? Uma corda dessas é poderosa. Ninguém consegue quebrá-la com facilidade. O mesmo vale para o povo de Israel. Quando permitimos que a divisão e o distanciamento entrem entre nós, é como se essa corda começasse a se soltar, os fios se afastando uns dos outros. A partir daí, qualquer dor, qualquer inimigo, qualquer terrorista pode atacar e nos atingir com facilidade. Mas quando o povo de Israel está unido, nenhuma força consegue vencê-lo. Quem analisa a história do povo judeu, desde os tempos em que tivemos soberania, no primeiro e no segundo templos, percebe que todas as grandes tragédias começaram de dentro, por divisões internas. Os sábios destacam que a destruição do segundo templo aconteceu por causa do ódio gratuito. As pessoas estavam em conflito, divididas, brigadas umas com as outras. Há registros históricos de que o pai de Tito, o general romano que destruiu Jerusalém e incendiou o templo, disse a ele durante o cerco: "Não se apresse para invadir Jerusalém. Eles estão brigando entre si. Espere. Eles vão se destruir sozinhos e você tomará a cidade com facilidade." Esse é um princípio fundamental. Quando o povo de Israel está unido, nenhum inimigo pode derrotá-lo. Mesmo em épocas em que o povo cometia idolatria, como no tempo do rei Acabe, Achave, Deus não permitia que as nações os vencessem. Acabe se casou com uma princesa fenícia chamada Jezabel, que trouxe cultos idólatras e espalhou a idolatria entre o povo. Apesar disso, nenhuma nação conseguiu vencê-los. Por quê? Porque havia união entre eles. O versículo no Tanakh diz: "Efraim está ligado aos ídolos, deixe-o." Ou seja, mesmo que estejam conectados à idolatria, o pior tipo de traição espiritual, enquanto estiverem unidos, Deus não permite que sejam tocados. É como um pai vendo seus filhos cometendo erros, mas vendo que estão unidos, ele quer protegê-los mesmo assim. Essa é a urgência do momento. Não permitir que forças externas ou internas nos dividam. É melhor que existam opiniões diferentes dentro do povo de Israel, do que haja brigas e conflitos. Não precisamos pensar todos da mesma forma, mas devemos permanecer unidos. Brigas abrem caminho para a destruição, e não se sabe onde podem terminar. A Torá mostra isso. E houve contenda entre os pastores do gado de Avraham e os pastores do gado de Lot. Avraham e Lot estavam juntos. Avraham era tio de Lot, e viajavam com seus rebanhos. Começou uma briga entre seus pastores, e Avraham disse a Lot: "Que não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos." Repare na linguagem. No início, a Torá usa o termo rive, contenda, no masculino. Mas Avraham diz que não haja merivá, disputa no feminino. Por quê? Porque Avraham sabia que uma contenda pode se transformar em algo maior, como uma mulher que dá à luz. A disputa cresce, se multiplica, ganha vida própria. Por isso ele diz: "Vamos parar agora, antes que se transforme numa grande briga." Isso vale para o povo de Israel como um todo, e também dentro das famílias. Às vezes irmãos brigam por herança, ou casais entram em conflitos pequenos, mas quem é sábio diz para si mesmo: "Vou parar agora, antes que a discussão se torne uma merivá, um conflito que ganha proporções incontroláveis." Essa é a primeira coisa que precisamos fortalecer, a unidade. A segunda é: cada um deve se perguntar: será que tem um tempo fixo de estudo diário da Torá? Nas últimas décadas, surgiu um movimento maravilhoso. No dia da independência de Israel, muitos realizam o dia inteiro de Torá. Nas sinagogas, das manhãs até as noites, com aulas, palestras e até atividades infantis. É uma iniciativa fantástica. Os pais podem deixar os filhos em atividades e aproveitar para aprender. E já que não é dia de trabalho para a maioria,
vale a pena dedicar esse tempo ao estudo da Torá. Infelizmente, há quem transforme o dia da independência num dia dedicado exclusivamente ao churrasco, como se estivesse escrito na Torá: no dia da independência é mitzvah fazer churrasco. Mas não há versículo assim. 2 homens saem de casa pela manhã. Um vai participar de um dia inteiro de Torá e o outro vai para seu churrasco tradicional. À noite, ambos voltam para casa. O primeiro retorna cheio de conhecimento, conteúdo, sabedoria, discernimento, satisfação, alegria e paz interior. Afinal, passou um dia inteiro se dedicando ao estudo da Torá. O segundo volta suado, cansado, às vezes até brigado com os outros. O que ele ganhou com isso? No máximo, um pouco de carne defumada no estômago. Mas o que ele realmente levou para a vida? Mesmo quem não consegue abrir mão do seu costume de celebrar com churrasco, pelo menos que divida o dia. Metade para Deus, metade para si. Na primeira parte do dia, vá à sinagoga, participe de aulas de Torá, aprenda. E depois, aproveite o tempo com a família como quiser. Mas quando se tem a oportunidade de viver um dia inteiro de Torá, é importante lembrar: isso cria uma rede de proteção espiritual sobre o povo de Israel. O estudo da Torá não é apenas um enriquecimento pessoal. Ele protege toda a nação. O versículo diz: firmes estavam nossos pés dentro dos teus portões, ó Jerusalém. E os sábios explicam esse versículo. Enquanto nos portões de Jerusalém havia judeus sentados estudando Torá, havia estabilidade, segurança. Na antiguidade, os portões das cidades não eram apenas entradas com portas de madeira. Eram compostos por salas laterais, algo que ainda pode ser visto em escavações arqueológicas. Por exemplo, junto ao portão de Jafa, em Jerusalém, pode-se ver uma sala assim. Não a abertura moderna por onde passam ônibus hoje, que foi feita há cerca de 100 anos para a visita do imperador alemão à cidade, mas o verdadeiro portão original ao lado. Nos tempos do rei Salomão, cada entrada da cidade era composta por 4 salas grandes. Conforme mostram evidências arqueológicas apresentadas em livros especializados, uma dessas salas era reservada para os juízes. Quando 2 pessoas discutiam no mercado, podiam ir até lá e resolver a questão com base na lei da Torá. Dessa forma, conflitos eram evitados. Em outras salas, estudavam Torá. Os sábios se reuniam com seus alunos e aprendiam juntos. E graças a esse estudo, diz o versículo, nossos pés permaneciam firmes. Ou seja, havia sucesso nas guerras, havia segurança nas fronteiras, por mérito daqueles que estavam estudando Torá. Portanto, o povo de Israel precisa tanto de um exército forte quanto de estudiosos firmes da Torá. Ambos, soldados e estudiosos, juntos criam uma rede de proteção e segurança espiritual para a nação. E mesmo que alguém não seja um estudante de Torá em tempo integral, isso não o isenta do estudo. A desculpa de nunca me acostumei a estudar não se sustenta. Pelo contrário, deve-se aproveitar cada oportunidade. Se há um dia em que é possível se dedicar, como o dia da independência, então que se aproveite, ao menos metade do dia, se não o todo. E no dia a dia, a pessoa sábia deve encontrar tempo para estudar, crescer em sabedoria, se desenvolver espiritualmente. Essas são as ações que, como diz a Mishnah, trazem frutos neste mundo e cujo capital é preservado para o mundo vindouro. E o estudo da Torá é maior do que todas as demais mitzvot listadas, pois a recompensa pelo estudo de Torá, além de ser eterna, também gera frutos neste mundo. Agora, vamos aprofundar o versículo que lemos, à luz da explicação de Rabenu Yonah, um dos grandes comentaristas medievais. Salomão, o rei, escreveu: do fruto da boca do homem ele se fartará de coisas boas, e o que as mãos do homem fizerem, isso lhe será retribuído. Até agora vimos que há 2 elementos: a boca, palavras, e as mãos, ações. Rabenu Yonah ensina: saiba que tanto o que você fala quanto o que você faz voltará para você. Se você fala o bem virá até você. Se você age com bondade, a bondade te alcançará.
Se fizer o contrário, receberá o correspondente. Ou seja, tudo o que você faz, com as mãos ou com a boca, é o que você colherá na vida. Rabenu Yonah chama nossa atenção para um nível mais profundo no versículo de Shlomo, Salomão. Como sabemos, Salomão é considerado na Torá o mais sábio de todos os homens. Nunca houve e jamais haverá alguém tão sábio quanto ele. Portanto, cada palavra que ele usa nas Escrituras é extremamente precisa. Mesmo quando um versículo parece empregar palavras por acaso, os grandes comentaristas dos primeiros séculos, os Rishonim, investigaram cuidadosamente o propósito exato de cada expressão. Aqui, Rabenu Yonah nota um detalhe sutil mas poderoso. O versículo começa com a palavra Ish, homem, e termina com a palavra Adam, pessoa. Do fruto da boca do Ish, homem, ele se fartará de bem, e o que as mãos do Adam, pessoa, fizerem, isso lhe será retribuído. Por que Salomão começou dizendo Ish e terminou com Adam? Quando falou sobre a boca, usou Ish. Quando falou sobre as ações com as mãos, usou Adam. Rabenu Yonah explica que essa escolha de palavras contém um conselho valioso de Salomão. Na língua hebraica, Adam refere-se a qualquer pessoa comum, enquanto Ish representa uma personalidade elevada, alguém com presença, caráter, influência, uma pessoa de destaque. Por exemplo, no livro de Esther está escrito: Ish Yehudi, um homem judeu, havia em Shushan, e seu nome era Mordechai ben Yair. O termo Ish não quer apenas dizer que era do sexo masculino, mas sim que era uma figura notável, um homem de valor, de estatura moral. Da mesma forma aqui, Salomão está dizendo: se você já chegou a um nível elevado, se tornou um Ish, uma pessoa de referência, não guarde esse conhecimento só para si. Compartilhe. Por exemplo, você começou a guardar o Shabat e percebeu que é uma experiência maravilhosa. No começo, pode ter parecido difícil mudar seus hábitos. Mas agora que você provou o sabor dessa paz, não guarde isso só para si. Fale com um amigo. Vem comigo à sinagoga na noite de sexta. Sinta a atmosfera, os cânticos. Vem jantar comigo, ver como é o Shabat, sem celular, sem comunicação externa. Só a família, sentados à mesa, falando, cantando, fazendo o kiddush, com a mesa posta, a toalha branca, as velas acesas. Sente isso comigo. Ao convidá-lo e ao inspirá-lo, se ele mudar seus atos por sua influência, você também recebe mérito pelos atos dele. Por isso, o versículo começa com Mipripi Ish, do fruto da boca do homem, elevado. Se você é um Ish, alguém que já atingiu um certo nível, ensine aos outros, compartilhe sua luz, e então, Vegmul Yedei Adam Yashivlo, e o que as mãos do Adam fizerem, isso lhe será retribuído. O que significa? Esse Adam, a pessoa comum, é aquele que você elevou. Você o inspirou, o tirou de um nível mais baixo e o ajudou a crescer. Agora, tudo de bom que ele faz, você tem parte nisso também. Os sábios dizem: maior é aquele que faz com que outros façam o bem, do que aquele que apenas faz o bem. Ou seja, quem inspira os outros tem mérito ainda maior. Quanto mais você influencia positivamente, quanto mais ajuda outros a se aproximarem do bem, mais você cresce junto com eles. Vamos pegar um exemplo simples. É preciso construir uma sinagoga ou um hospital. Vêm até você e pedem uma contribuição. Você pode doar, digamos, R$1.000. Você doa? Excelente. Mas percebe que aquilo é realmente importante para o bairro onde mora, que não tem uma sinagoga, por exemplo. Então decide se engajar de verdade. Você começa a acionar outras pessoas. Fala com amigos. Quanto você pode doar? Um responde: 100. Outro: e 500. Outro: e 300. No fim, você arrecadou R$10.000. Você mesmo deu R$1.000, mas inspirou outros a doarem mais R$9.000. Sobre isso, disseram os sábios: maior é aquele que faz com que outros façam do que aquele que faz sozinho. Você teve o mérito não apenas de doar, mas de ativar e elevar outros. A mitzvah, boa ação, que agora está sendo realizada,
aconteceu por sua causa. Você envolveu as pessoas, organizou, motivou. E isso te coloca numa posição ainda maior que a dos que apenas contribuíram. É assim que Rabbeinu Yonah interpreta o versículo. E o que as mãos do homem fizerem, isso lhe será retribuído. As mãos do homem aqui são as mãos do outro, aquele que você inspirou a agir. Você também recebe mérito pelas ações que ele passou a realizar graças a você. Hoje em dia, graças a Deus, há muitos meios e ferramentas para elevar os outros. Quantas vezes já ouvimos histórias de casais prestes a se divorciar, que foram salvos porque alguém enviou a eles um vídeo com uma aula sobre paz no lar. Isso transformou suas vidas. O que a pessoa fez? Apenas enviou um vídeo, talvez um vídeo curto, talvez uma palestra mais longa, mas o impacto foi gigantesco. Cada pessoa deve pensar: como posso contribuir também para o crescimento dos outros? Não apenas viver para si, mas também para os demais. Você mandou um vídeo, o casal se reconectou. Você é agora parte da paz no lar deles, por toda a vida. Mesmo sem perceber, você segue sua vida normalmente, mas no mundo vindouro, te mostram quantas pessoas você ajudou. Alguém começou a colocar tefilim, filactérios, por sua influência. Você compartilha do mérito dele. Ele recebe toda a recompensa pelas próprias ações, mas você recebe por tê-lo guiado. Vai a uma aula de Torá, leve um amigo, diga: vem comigo. Quando a pessoa usa sua fala, suas mãos, sua energia, sua iniciativa para o bem dos outros, isso contribui para todo o povo de Israel e traz um profundo senso de realização pessoal. Porque quem vive apenas para si mesmo, em algum momento sente um vazio. No início, pode até se empolgar, ganhar dinheiro, comprar casas, adquirir bens. Mas depois que conquista tudo isso, o que resta? A alma não se satisfaz com prazeres materiais. Salomão já disse: o esforço do homem é para sua boca, mas sua alma nunca se satisfaz. Todo o esforço físico do ser humano, ganhar dinheiro, comprar carros, imóveis, é tudo para o corpo. Mas a alma não se preenche com isso, porque tudo isso é matéria, e a matéria pertence ao corpo. Mas quando a pessoa alimenta a alma com coisas espirituais, fazendo o bem, promovendo ações coletivas, organizando, ajudando, então a alma se nutre, se sente viva, plena, elevada. Veja alguém que 10 anos atrás não sabia nem abrir uma página do Talmud. Hoje, Baruch Hashem já concluiu vários tratados do Shas. Antes, não conhecia nada sobre Halachá, lei judaica. Agora tem um bom conhecimento. Sabe diversos ditos dos sábios, conhece os capítulos de Pirkei Avot. Nesse período entre Pessach e Shavuot, é costume no povo judeu estudar um capítulo por semana do Pirkei Avot. São 6 semanas, 6 capítulos, um por sábado. Em muitas sinagogas leem o texto durante a reza, o que já é bom como uma introdução geral. Mas o verdadeiro sábio é aquele que estuda com profundidade, lendo, analisando, entendendo cada lição. Pirkei Avot traz ensinamentos para todas as áreas da vida. Quem é forte? Aquele que domina seu impulso. Não é o que bate em todo mundo e derruba os outros. Ter músculos não te faz um verdadeiro herói. Quer saber quem é mais forte? Coloque você e um elefante frente a frente. Se ele ganhar, damos a ele a medalha. A força no judaísmo não é física, é moral. Quem sente vontade de gritar, mas se contém. Quem quer olhar algo impróprio, mas escolhe desviar o olhar. Esse é o verdadeiro herói. A Mishnah continua: quem é rico? Aquele que se alegra com o que tem. Quem é sábio? Aquele que aprende de todos. O estudo desses ensinamentos melhora a vida como um todo. O lar, a educação dos filhos, o equilíbrio emocional, a felicidade, a clareza de propósito. Tudo isso eleva a pessoa a um novo patamar. Em resumo, se quisermos sintetizar o ensinamento que o rei Salomão nos transmite neste versículo, é o seguinte: ele está nos dizendo que há, na criação, uma reciprocidade entre o mundo material e o espiritual.
Se você fala com bondade, se você faz o bem retorna para você. Quando falamos de uma nação inteira, devemos prestar ainda mais atenção à importância da unidade, especialmente à medida que se aproxima o dia da independência de Israel, um momento para elevar espiritualmente o povo de Israel, a nós todos. Desde a tragédia terrível do massacre no Sul, houve uma enorme comoção espiritual no país. Muitos judeus se fortaleceram, muitos milagres foram presenciados e ninguém imaginava que, pouco mais de um ano depois daquele dia terrível, o Hamas estaria onde está hoje. Ainda há muito a fazer, mas o Hamas de hoje não é o mesmo de antes. A situação do Hezbollah, da Síria, do Irã, tudo mudou. Naquele momento crítico, até mesmo os serviços de segurança, Shabak, não tinham plena consciência da extensão do perigo. Se os planos dos inimigos tivessem sido executados como imaginado, todo cidadão em Israel estaria em risco. Levamos um golpe duro, mas acordamos, e os frutos dessa nova consciência já são visíveis. Segundo uma pesquisa feita alguns meses após o ataque, cerca de 40% da população declarou que se aproximou da Torá e das mitzvot. 40%, um número muito significativo, e esses são apenas os que falaram. Quem sabe quantos mais se fortaleceram em silêncio sem contar a ninguém. Essa é a nossa obrigação neste período, especialmente às vésperas do dia da independência, assumir um compromisso pessoal de crescimento e também fortalecer os outros. Que seja a vontade de Deus que, pelo mérito do estudo da Torá, pelas nossas boas ações e por tudo que falamos aqui hoje, Ele proteja o povo de Israel e os soldados de Israel, traga de volta os sequestrados às suas casas, com saúde física e mental, e que possamos em breve alcançar a redenção completa, com bondade e misericórdia. Amém.